Provavelmente vocês já tenham ouvido a frase melhor reinar no inferno do que obedecer no céu, mas talvez não saiba sua origem. E ela saiu daqui, dessa grande obra, Paraíso Perdido, do John Milton. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Livros e E-Books. Eu sou o Carlos e antes de falar sobre Paraíso Perdido, eu quero deixar claro que eu não tenho nenhuma bagagem acadêmica, conhecimentos de filosofia, de teologia, muito pelo contrário. Então, o que eu vou trazer aqui são apenas as impressões de leitura de um leitor comum. Paraíso Perdido é um poema épico do século XVII, escrito por John Milton, originalmente publicado em 1667, com 10 cantos, e depois aumentado para 12 cantos numa segunda versão, publicada em 1674. E esse poema narra a rebelião dos anjos, liderados por Lúcifer, combatidos por Miguel e seu exército de anjos, e no início do livro essa batalha já aconteceu, e os anjos rebeldes despertam no inferno depois de 9 dias de queda, e estão meio perdidos, mas se reúnem na sua cidade, chamada Pandemônio, e deliberam sobre o que fazer. E o Lúcifer, que daí por diante é chamado de Satanás, conta aos demais sobre um novo mundo e uma nova criatura, o homem, que seriam criados por Deus. E os demônios decidem corromper esse novo ser e desviá-lo do Criador. Enquanto isso, no paraíso, Deus conversa com seu filho sobre a iminente transgressão do homem e todo o sofrimento que se seguirá. E o filho se oferece a si mesmo em sacrifício pela redenção da humanidade. Mas para assegurar que o homem seja responsável por seus atos, Deus envia o anjo Rafael para avisar o Adão e a Eva do perigo iminente, mas mesmo com essa advertência, a Eva é seduzida, o Lúcifer tem êxito no seu plano, e a Eva come o fruto da árvore do conhecimento e incita o Adão a comê-lo também. Depois disso, os dois perdem a inocência e a obediência que demonstravam perante Deus e vão, desse momento em diante, conhecer a culpa, o pecado, a dor, o sofrimento e a morte. Deus, então, envia o arcanjo Miguel ao Éden para informar a eles que estão expulsos dali e que terão que trabalhar duramente pela própria sobrevivência. E a partir desse momento, então, em que o ser humano conhece o livre-arbítrio, fica ainda mais vulnerável e suscetível aos assédios provenientes do demônio. Mas antes dessa expulsão, é dado ao Adão um vislumbre do futuro da humanidade, através de acontecimentos bíblicos. O dilúvio, a Torre de Babel, Moisés, Salomão, até chegar o momento em que o Filho de Deus virá à Terra, redimir a humanidade e derrotar Satanás de vez. É uma história bem conhecida, está contada na Bíblia, então por que é que esse poema se tornou tão famoso e hoje está entre as obras-primas mais cultuadas da literatura, especialmente da inglesa? E são vários motivos para isso. Primeiramente, o Milton preencheu várias lacunas da história que não estão explicitadas na Bíblia, a começar pela própria rebelião dos anjos, que no Gênesis é apenas citada, e aqui é contada em detalhes. E além da história, esse poema também foi inovador pela forma da narrativa, porque ele foi um dos primeiros a serem compostos sem rimas, que era uma tradição da poesia da época. E um outro motivo pelo qual essa obra é bastante aclamada são os personagens. Deus Pai é o criador do céu, do inferno, de tudo, de todos, de tudo que existe. É um ser onisciente, infinitamente bom e todo-poderoso, tanto que não pode ser derrotado nem mesmo pelo grande exército de anjos que o Satanás incita contra ele. E no decorrer do livro, em vários momentos, nós vemos Deus conversando com o seu filho sobre seus planos e as justificativas das suas ações em relação à humanidade. O Filho do Homem é o Espírito que se tornará Jesus Cristo
Interessante aqui é que ele não tem nome, justamente porque ainda não encarnou na forma humana, e ele tem total união com Deus, e a gente entende aqui realmente como uma pessoa da divindade, né? Ele, junto com o Pai e o Espírito, em três pessoas, formam uma divindade única. E ele aqui, em alguns momentos, é mostrado até como uma espécie de herói, porque é bastante poderoso, tanto quanto Deus, e no momento crítico da batalha, é ele que derrota Satanás e seus seguidores e os lança no inferno. Adão é o primeiro homem criado por Deus, inicialmente sozinho, recebe depois a companheira Eva, e é considerada a mais preciosa criação de Deus, né? Porque foi feito à sua imagem e semelhança. E o Adão vive ali no Jardim do Éden, que é um local paradisíaco, de paz, de temperatura amena, e manda ali em todas as criaturas do mundo, né? Tem alimentação farta, e é uma criatura bastante pura, quase uma criança, né? Ele é ingênuo, é muito curioso, mas também, em alguns momentos, ele se mostra bastante racional e consciente das situações, né, do mundo que o cerca. A Eva é o segundo ser humano criado por Deus, tirada de uma das costelas do Adão e moldada com uma forma feminina. Mas ela está longe de ser aquele modelo tradicional de boa esposa, né? Muitas vezes se recusando a ser submissa ao Adão. Ela é mais inteligente e bem curiosa também, mais do que o Adão. Só que a curiosidade dela é mais voltada para si mesmo, para um autoconhecimento. Enquanto o Adão quer saber mais sobre o mundo que o rodeia, a Eva está mais interessada em saber sobre ela mesma. Ela é muito bonita e completamente apaixonada pelo Adão, mas às vezes ela se sente sufocada pela sua presença constante. Tanto que um dia ela convence o Adão que seria bom se separarem um pouco, trabalharem em partes diferentes do jardim, e é nesse momento que ela acaba dando ao Satanás a oportunidade da tentação. E o Satanás é, sem dúvida, o personagem mais discutido desse livro. Anteriormente, ele era chamado de Lúcifer e era o mais belo de todos os anjos do céu, mas se revolta contra o Criador por se negar a se subjugar a ele e ao seu filho, né? Porque ele alega que os anjos não são criados por Deus, eles são autocriados, né? Seria como uma geração espontânea. E, portanto, ele nega a autoridade de Deus sobre eles como seu criador. E o Satanás, ele é muito arrogante, astuto, enganador, muito poderoso e bastante carismático, né? Com uma capacidade de liderança bem grande. Tanto que ele é capaz de reunir os anjos caídos para continuar sua rebelião, mesmo após a derrota na guerra. E ele argumenta que Deus governa como um tirano e que todos os anjos deveriam governar a si mesmos como deuses. E é aí, nesse momento, que ele fala a célebre frase, né? Melhor reinar no inferno do que obedecer no céu. E nesse livro também temos dois outros anjos, ou arcanjos, bastante importantes. O primeiro é o Miguel, que é o líder do exército de Deus, e é o responsável pela expulsão do casal do Jardim do Éden. E o Rafael, que é um arcanjo que Deus envia para avisar o Adão que o Satanás vai tentar amaldiçoá-lo e a Eva. E durante essa visita, que dura grande parte do livro, esse anjo vai contar para o Adão toda a história da criação, dos eventos que ocorreram no céu. E essa narrativa é muito bonita, e mesmo sendo feita com base na narrativa bíblica, é interessante porque o Milton tenta encaixar o relato bíblico com o conhecimento científico que existia na época sobre o universo e a criação. O John Milton foi um poeta, intelectual, funcionário público inglês, que estudou em Cambridge, fez várias viagens ainda jovem, inclusive conheceu o Galileu,
E de volta à Inglaterra começou a escrever panfletos e manifestos antimonarquistas e aos poucos foi se tornando conhecido. Depois da Guerra Civil, que deu origem a um período em que a Inglaterra ficou sem rei, sob o governo do Oliver Cromwell, o Milton atuou como secretário de Línguas Estrangeiras. E após a restauração da monarquia, ele começou a ser perseguido, seus escritos foram queimados e um mandado de prisão foi emitido contra ele. Mas, graças ao seu enorme prestígio, tanto entre os intelectuais quanto entre os amigos poderosos que ele tinha no parlamento, ele foi perdoado, se retirou para um chalé no campo e aí escreveu várias obras, né, como uma gramática, uma história da Inglaterra e muitas outras obras voltadas para a área acadêmica. Mas foi também durante esse exílio que ele escreveu O Paraíso Perdido. Ele já estava completamente cego e o livro foi ditado para uma de suas filhas. E o Milton morreu em 1674 de insuficiência renal. Milton era calvinista e esse livro reflete muito tanto da visão da religião quanto das ideias republicanas e antimonarquistas que ele tinha. Ele conta que o processo de criação por Deus, da forma que ele acreditava que tinha acontecido, com Deus criando o céu, a terra, tudo que existe, mas como parte de si mesmo, e não criando tudo do nada, né? Então, por isso é que Deus teria autoridade sobre todo o universo, porque tudo que existe seria parte dele. E essa visão puritana aparece também em outros temas da obra, como, por exemplo, o casamento, né? Que Adão, apesar de ser superior a Eva, principalmente em relação ao conhecimento intelectual, também tem com ela uma relação em que o marido e a mulher dependem um do outro e só através da aceitação dessas diferenças é que o casal é capaz de prosperar. Então é uma ideia assim, bem típica, né, da mentalidade calvinista e puritana da época. E por conta dessa forma, como a mulher é apresentada, esse é um daqueles livros que podem incomodar profundamente os pseudo-feministas de plantão, que insistem em ler essas obras clássicas com um olhar moderno e por isso condenam qualquer tipo de alusão a uma suposta inferioridade da mulher. Então, para quem fica incomodado com isso e não consegue separar a importância e a beleza de uma obra clássica de um panfletarismo, é melhor nem se arriscar na leitura. E, finalmente, pelo lado sociopolítico, essa obra é vista como um grande manifesto anti-absolutista, já que o Milton acreditava numa renovação da sociedade em cima da responsabilidade pessoal, sem a necessidade de ter um rei. Sobre a tão falada dificuldade do texto, só por ser poesia, O Paraíso Perdido já é uma obra difícil, ainda mais pela sua antiguidade, até mesmo para os ingleses. E como é um livro base da literatura inglesa, ele tem que ser lido nas escolas. Eu segui a dica da Tati Feltrin e acompanhei a leitura com esse outro livrinho, Paradise Lost in Plain English, que seria uma adaptação da obra para o inglês moderno. Eu li nessa edição da 34, que está fantástica, mas achei a tradução muitas vezes mais complicada do que o texto original. Eu não sei dizer das outras edições, mas essa aqui está excelente por ser bilíngue, né? Ela tem o texto aqui em inglês e depois a tradução. E, além disso, é ilustrada aqui com as belíssimas gravuras do Gustave Doré. Mas a edição está ótima, principalmente pelas notas de rodapé. Como é um livro que é cheio de citações de textos, de personagens bíblicos, mitologia grega, história, geografia da antiguidade, é daqueles livros que exigem uma série de pesquisas externas para se entender todas as referências. Então essas notas ajudam absurdamente.
É realmente um livro difícil, mas que vale todo o esforço por conta da inventividade poética e da beleza do texto. E após a publicação do Paraíso Perdido, um aluno de latim do Milton, ao ler esse poema, perguntou ao mestre: "Você falou muito aqui sobre o paraíso perdido, mas o que você teria a dizer sobre o paraíso recuperado?" Ouvindo isso, Milton refletiu sobre a ideia e, algum tempo depois, em 1671, surgiu com o Paraíso Reconquistado, ou recuperado, ou retomado, né, como está aqui na minha edição, que eu li em e-book. E esse livro, ao mesmo tempo que tem muita semelhança com o Paraíso Perdido, também é bem diferente, começando pelo tamanho. Enquanto o Paraíso Perdido tem 12 cantos, o Paraíso Recuperado tem só 4. Mas os dois livros têm um tema teológico bem semelhante. Mas o Paraíso Recuperado, ele foca mais na tentação de Cristo no deserto antes de iniciar a sua missão, conforme está contado no Evangelho de Lucas. E o livro começa com o batismo de Jesus por João Batista, que é assistido pelo Satanás, que decide então tentá-lo, confiante de que pode enganar Cristo da mesma forma que enganou Adão, tanto tempo atrás. Jesus vai para o deserto e jejua lá por 40 dias, refletindo sobre seu passado e sua missão. E o Satanás, utilizando diversos disfarces, tenta convencê-lo a se rebelar contra Deus, mostrando todo o poder que tem, incitando a transformar pedra em pão, oferecendo-lhe poder sobre o mundo e a humanidade, desde que o adore como seu superior. E provavelmente por ter sido escrito por um Milton já bem idoso, muito sofrido, esse livro já não traz tanto esse viés de crítica política. Ele foca quase que exclusivamente na questão religiosa da vinda de Jesus. Mas mesmo assim não se trata de um livro teológico ou religioso e é tão bonito quanto o Paraíso Perdido. Só que esse aqui ele é mais ornamentado, né? Enquanto o Paraíso Recuperado tem um estilo bem mais simples. Mas é igualmente rico, tanto nas referências quanto nas citações históricas, bíblicas, e principalmente numa cena em que o Satanás leva Jesus ao alto de um monte e mostra a ele todos os impérios, os grandes impérios da antiguidade. E aí dá um pequeno resumo das características e da importância histórica de cada um. Enfim, apesar de estarem intimamente interligadas, são duas obras distintas, não é necessário ler uma para poder apreciar a outra, embora seja interessante fazer isso para ter uma visão mais abrangente, tanto da escrita quanto das ideias do Milton. E os links para a compra desses livros estará na caixa de descrição, sendo que fazendo a compra através desses links, a comissão que eu recebo é repassada para alguma instituição de assistência. Então eu agradeço muito a quem puder fazer a compra dessa forma. Então, obrigado por assistir esse vídeo. Espero ter conseguido passar ao menos uma ideia do que são essas duas obras fenomenais e despertado o interesse de vocês para conhecê-las. Então, se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida, assine o canal, ative o sininho e, se já leu essas obras, compartilhe conosco a experiência através dos comentários. Um grande abraço a todos e a gente se encontra no próximo vídeo.